Para iniciar os painéis desta tarde, teremos uma discussão promovida pela Delegação da União Europeia no Brasil sobre transição para a economia verde. O terceiro painel deste evento, The European Union and Brazil, Succeeding Together in the Green Transition, será realizado em inglês com tradução simultânea. Recomendo a todos que não pegaram seus fones de ouvido para acompanhar os tradutores, que o equipamento pode ser retirado na entrada do evento, se assim for necessário, ok? Portanto, para darmos início de fato a esta programação, é convidado para compor a mesa o moderador e painelista e os demais painelistas que se farão presentes de forma remota. Portanto, na moderação teremos o senhor Stefan Agne, responsável pelo setor de cooperação da Delegação da União Europeia no Brasil. Uma salva de palmas para recebê-lo. Como debatedores deste painel, teremos a senhora Silvia Mitrou, membro do IPAN, instituição em que compõe o grupo de trabalho de bioeconomia. Teremos também a senhora Karina Pimenta, diretora executiva do Conexus, Instituto de Conexões Sustentáveis. Teremos também o senhor Jefferson Camarão Stratman, facilitador de redes de diversidade socioambiental do Instituto Socioambiental, e ainda a senhora Florica Finkhoyer, diretora-geral de Meio Ambiente da Comissão Europeia. Portanto, neste momento, usará da palavra para fazer a moderação deste painel o senhor Stefan Agne. Good afternoon, and thank you very much for this very kind introduction. So I'm the only one here on stage. All the speakers are connected remotely, but I'm not the only one here at the conference. I'm here with the EU ambassador and also several other ambassadors from EU member states. And we have had the Minister of Agriculture speaking this morning. Tomorrow the Vice President will come. And there are a lot of other participants who are interested in bioeconomy in the Amazon. Bioeconomy, sustainable bioeconomy in the Amazon is certainly a topic that interests us a lot in the European Union and here in the delegation of the European Union. We are just about to start up a new project on that, which will be launched tomorrow, and we are interested in engaging more, so we are looking for ways to support sustainable investments in the Amazon. Just fix this. Thank you. So in today's panel, I'm really happy to have excellent speakers, starting with our Director General for Environment from the European Union Commission, Florica Finkhoyer. She's the top official in the EU for environment, and it's really an honor to have her here for a keynote speech. So, Florica, the floor is yours. Thank you. Thank you very much, and good afternoon to all the speech on this event, which is about Amazonia in Loco. And I have to say, the moment could not have been chosen better. Not just because we have the COP26 ongoing, but also we will have the EU Latin America leaders meeting in December. And I know that also the HIVP, Mr. Borrell, will be coming to Brazil. So I think in all these preparations, let's have that dialogue. And I think that's exactly what we would like to convey today. We are interested as EU, as the ambassador was just saying, in really a genuine, a very open, a frank dialogue. Yes, sometimes on very difficult topics such as climate change, deforestation, and biodiversity,
but it is a dialogue among friends, and Mas we temos que falar want to entre os contribute nossos to amigos a como better contribuir understanding. para um melhor Now, entendimento. climate change and biodiversity Então, loss a are very mudança do clima interdependent, e as and they perdas na exacerbate each diversidade, other, and that is nós actually precisamos nos preocupar something com which has isso. come out É and algo is que coming tem out as we speak at resultado the em Glasgow muita conversação em summit Glasgow on climate change. e And a this is respeito why we de want to mudança look at it in a climática. very integrated manner, Então, and nós that's why we need temos falado de uma maneira muito high-aligned integrada climate and e biodiversity falando ambitions. sobre a biodiversidade, Now, o as I said, clima e as suas COP mudanças. E no COP26, nas reuniões, nós tivemos uma pressão para encontrar a delegação brasileira na última semana em Glasgow. E nós tivemos uma continuação do diálogo e nós realmente procuramos ter comentários e sobre as suas expectativas sobre a reunião sobre biodiversidade na COP15 e agora como essa agenda internacional prossegue na região amazônica a respeito das discussões que nós estamos tendo em Belém. Umas poucas palavras que eu gostaria de falar agora sobre os novos apanhados de hoje. Não é uma política muito nova e não apenas sobre a regulação do clima, mas também de uma área sistêmica e social e uma mudança total da sociedade atrás de uma sustentabilidade competitiva, strategy for growth, uma estratégia para o crescimento. I have to say this E is eu not tenho just que about dizer que não trade as an apenas end in itself. It's actually treinar about trade as a como tool for resolver isso prosperity. But when we para a talk now about prosperidade, mas trade, nós we falamos often agora now sobre use the word treinamento a regenerative economy, so a circular economy, uma an economia economy that has regenerada, a different footprint on carbon, but also environmental seguindo os footprint, passos and exercise do que less foi pressure on natural resources. acordado e dentro And do basically, it's about exercício dos a recursos, different way of producing diferentes and maneiras de consuming. produzir, So, a sustainable economy e and prosperity. uma And as a economia de consequence, we look now sustentabilidade e at prosperidade. every value chain, Então, whether it's under the farm to em fork cada luta approach de nós, em for cada agribusiness, negócio que é feito, nós temos que atualizar a nossa estratégia. Nós sempre temos que operar de uma maneira a nos preocupar com a sustentabilidade. E eu acho que é importante, nesse contexto, vocês são a comunidade de negócios e vocês têm que entender como nós estamos nos envolvendo e nos reunindo para cooperar juntos. E vocês podem estar ouvindo um pouquinho dos seus clientes, mas isso dá a vocês novos caminhos, mas também lucros e perspectivas de um relacionamento sustentável, ambiental, de longa duração. E principalmente na região amazônica. E agora eu quero ir adiante. Como nós indicamos, a floresta é uma parte muito importante para a União Europeia. E nós temos que lutar contra a devastação da floresta, desflorestamento. E como eu coloquei no início, nós temos que andar lado a lado e andar de mãos dadas para resolver isso. Porque nós temos uma responsabilidade em conjunto para evitar essa desflorestação. Então, a floresta, que é uma área maior do que a União Europeia, é importante ao redor do mundo nos últimos anos. Não é mais do que 3 anos que ela é muitas vezes o tamanho da União Europeia. Então, nas opiniões que nós conseguimos na reunião da COP26 em Glasgow, o Brasil infelizmente alcançou a liderança no desflorestamento nesse último ano. Então,
A União Europeia está comprometida com evitar esse tipo de desflorestação. Então, a desflorestação, infelizmente, é um obstáculo, entendeu? Que atrapalha muito a evolução do mundo e do Brasil, e um novo potencial pode ser alcançado se nós alcançarmos essa unidade. Então, os nossos cidadãos mostram muito interesse nesse tipo de trabalho para evitar desflorestamento, e nós começamos a ficar preocupados no nosso propósito de alcançar desflorestação. Então, um dos maiores, nós temos recebido um dos maiores backgrounds a respeito disso. E como eu disse, nós também compreendemos que nós estamos consumindo na União Europeia, como consumidores, nós somos parte do problema. E nós queremos realmente alcançar ações que possam ser evitadoras do desflorestamento e contra a expansão disso na Terra. Então, eu acho que aí no Brasil, em particular, nós podemos nos preocupar com produtos como soja, feijões. Ok. Então, nós tivemos uma comunicação e nós tínhamos que levantar para tomar ação para a proteção da floresta no mundo, e naquela vez nós decidimos reduzir o consumo de carbono e trabalhar juntos para reduzir esse tipo de emissão na floresta e deflorestar e lutar contra as corporações de desflorestamento, redirecionar o financiamento das práticas sustentáveis para as práticas sustentáveis e pensar no futuro das novas gerações. Então, nós temos que operacionalizar essas ideias. Nós estaremos trabalhando muito perto no processo, e isso significa que nós temos que ter certeza que os commodities e desse novo mercado que sejam produzidos dentro ou fora da União Europeia têm uma certificação de não serem derivados de desflorestamento, que sejam produtos livres de desflorestamento. E o importante é saber que nós não estamos endereçando a luta direta contra o desflorestamento, mas uma conscientização, como evitar a expansão dela. Todas as ações e apenas produtos que são livres de desflorestamento poderão ser aceitos por nós daqui para frente. Então, nós esperamos que isso seja praticado por todo o mercado. Isso será algo obrigatório, será uma regra para operações da comunidade e para esse novo mercado, e nós vamos aplicar isso para recursos domésticos ou commodities. E podemos combinar isto com um sistema de mercado que pode capitalizar trabalhando com qualquer falta de qualquer risco de desflorestamento. Eu gostaria também de dizer que nós trabalharemos no mesmo nível e todo mundo estará fazendo estará olhando o que nós estamos fazendo agora, e no futuro estarão de olho no que nós estamos fazendo agora. Então, isso é baseado também em observar a evidência, monitorar, através de uma monitoração espacial dessas emissões de desflorestamento, que são originadas do Brasil, como madeira, soja, feijão, milho,
E basicamente é como nós procuramos tornar essa parte sustentável. Então, nós gostaríamos de tornar isso obrigatório, de uma forma complementar, de tal forma que possamos trabalhar em conjunto com todas as nações para conseguir uma melhor comunicação e uma cooperação. A voz popular, mas também nós vamos endereçar para para evitar o desflorestamento, e nós vamos também perseguir um gerenciamento sustentável para conseguir a governança de tudo isso e trabalhar muito para alcançar um comprometimento claro da União Europeia, que nós precisamos ajudar, especificamente pequenos investidores e produtores que nós vamos discutir como é que eles podem atuar de uma maneira mais sustentável, e também queremos ter um feedback de como eles podem conseguir produtos livres de desflorestamento para nós. E isso levará algum tempo. Então gostaria também de mostrar para vocês algumas outras figuras que têm uma parte muito mais substancial das corporações envolvidas nisso. Nós temos que contribuir com o aumento da comissão desse tipo de mercado, e nós temos que tornar isso uma coisa consensual, uma coisa realmente compreensível para todas as companhias também. Então, a minha razão aqui é adaptar as nossas ações junto com os nossos colegas. Nós também temos as nossas próprias ideias, mas vocês têm as de vocês. Nós temos que alcançar os pensamentos do seu governo de uma maneira a conseguir um acordo. Eu acho que haveria benefícios na economia da Amazônia, e também haveria uma vantagem em trabalharmos juntos. Nós temos que trazer especialistas para discutir o que fazer em conjunto. Mas eu acho que isso também ajudaria a retirar algumas coisas negativas ou algumas discussões negativas a respeito disso. O acordo, se nós estivermos conectados e juntos nessa produção sustentável. Por último, eu gostaria que, em nome do Instituto de Negócios, é muito bom conversar com vocês sobre o papel do sistema regenerador nesse setor. Eu acho que seria muito importante que nós pudéssemos trabalhar juntos também. E eu estou muito feliz, muito agradecida de alcançar esse trabalho sustentável na Amazônia, com essa cooperação que está havendo entre a renda e a produção e pela economia na Amazônia. E há muitos fundos que estão fluindo para alcançar um lucro sustentável e com as melhores práticas de negócios, com as formas de produção. Nós vamos dar as boas-vindas para isso juntos, e nós podemos trazer o trabalho a nível local e internacional juntos. Eu acho que é isso que eu gostaria de mostrar para vocês na COP26, e que continuaremos no próximo ano. Nós também estaremos trabalhando com você em loco. Eu gostaria de terminar desejando a vocês uma conferência muito de sucesso, que nós possamos trabalhar juntos, nos preocupar com o clima e com
o desenvolvimento da Amazônia. Muito obrigado, muito obrigado. Obrigado a todos. Muito obrigado, Flora, por seu discurso. E foi muito importante para nós. Nós estamos falando sobre os consumidores de desflorestamento e que nós temos que conseguir produtos certificados. Os produtos de desflorestamento não poderão mais continuar olhando nas corporações aqui no Brasil. Então, eu gostaria de dizer que eu estou a cargo de complementar isso dos feijões verdes. Então, a economia na produção brasileira. Ele disse que existe um sistema de crescimento sustentável que nós podemos trabalhar. Existe uma economia inteira que nós podemos criar, e essa é uma oportunidade nova para a União Europeia de participar. Agora, estou muito feliz de introduzir o próximo apresentador do Brasil, doutor em Sociologia do Instituto de Polipesquisa e Pesquisa da Amazônia. Ela é membro do grupo de bioeconomia e coordena a população local. Silvia, ela vai nos falar sobre a bioeconomia que nós queremos. Silvia, por favor, a palavra. Com vocês. O nome da minha palestra aí é Bioeconomia Amazônica que nós queremos, né? Esse tema da bioeconomia, né? Ele tem surgido tem surgido inclusive com nomes diferentes, né? Bioeconomia sustentável, a sociobioeconomia, né? A Amazônia 4.0 também tem uma semelhança, né? Então, vemos um crescente esforço para imaginarmos e colocarmos em prática modelos e práticas, né? Para uma transição para uma economia, para uma sociedade que seja sustentável no longo prazo, que seja justa, né? Então, o IPAN vem se debruçando também nesse conceito, em face a um certo receio também de nós mesmos nos perdermos no que nós estamos entendendo por bioeconomia, não só por uma questão dos outros, mas de nossa própria prática, né? Como reconhecermos que estamos falando de bioeconomia, né? Por isso, a bioeconomia amazônica que nós queremos. A minha fala vai centrar em comentar, compartilhar com vocês 5 pilares que nós identificamos, né, para uma bioeconomia amazônica e 2 grandes desafios que nós vemos, né? E os meus colegas, a Karina e o Camarão, vão depois aprofundar mais especificamente nos territórios e nas práticas, né?
Então, o primeiro desses pilares norteadores, né, seria a manutenção, que são pilares assim, como reconhecemos que uma ação ela é uma ação de bioeconomia, né, no nosso entender, colocando aqui para diálogo com vocês. O primeiro deles seria a manutenção da integridade ecológica e funcional do ecossistema amazônico, né? Aí estamos falando do fim do desmatamento, e aí endossando a fala da Flórica, né? Desmatamento não só ilegal, mas o legal também todo o desmatamento, né? E da degradação da floresta. A restauração da vegetação nativa do bioma, né? E a funcionalidade e integridade do sistema hidrológico, né? O segundo pilar seria o fortalecimento das pluralidades socioeconômicas e culturais de cada território. Nós sabemos que a Amazônia não é uma Amazônia, né? Até mesmo pelo tamanho, isso já é uma coisa óbvia de se dizer, né? E existem muitas pluralidades do ponto de vista social, econômico, cultural e ambiental, né? Ecossistêmico. Aqui, então, nós estamos falando de uma necessidade de conexão com vocações e peculiaridades territoriais, né? Que estão ali associadas realmente à questão do território, da paisagem, dos ecossistemas. Um respeito aos direitos fundamentais de todos os atores presentes, né? Das pessoas, né? E dos grupos sociais, culturais, a valorização das dinâmicas econômicas regionais e locais que preservam a integridade ecológica do ecossistema. Dentro da diversidade da Amazônia, há aqueles locais onde isso está mais presente, então uma necessidade de valorizar economicamente este trabalho, né? Essa preservação da integridade ecológica desse ecossistema, né? E a valorização das boas práticas produtivas locais, além do fortalecimento dos atores de base com geração e distribuição justa de renda. Nem todos os atores na Amazônia são extrativistas, comunidades tradicionais, temos diversos, temos uma gama de pequenos produtores, de populações tradicionais, né, que podem não se ver como tradicionais, mas que ocupam a paisagem da Amazônia, e que têm práticas de lidar com os recursos naturais e de produzir e de gerar sua prosperidade, seu bem-estar, né, e dos demais, né? Então, fortalecer esses atores locais, né, bem com o tema da conferência, né, Amazônia em Loco. O terceiro pilar seriam sistemas bioeconômicos de produção baseados na diversificação de produtos, levando em consideração a diversidade na paisagem, né? Então, estamos falando da resiliência dos territórios produtores e das funções ecossistêmicas, né? Essas duas coisas se encontrando, a produção junto com as funções ecossistêmicas num território, né? A compatibilização, né? Redução da vulnerabilidade populacional aliada à garantia da segurança alimentar, né? Que, enfim, acho que fala por si só, né? Especialmente nesse momento que vivemos no Brasil, em que grande parte da população passou para uma situação de insegurança alimentar, né? Maximização da provisão de serviços ambientais, quanto mais melhor nesse caso, né? E uma escala que seja compatível com o mercado, mas que respeite os limites ambientais e modos de vida. Esses são a gente pode dizer que esses são os preceitos da sustentabilidade, né? O quarto pilar seria a distribuição de benefícios e renda. Então, um modelo econômico que seja socialmente justo, inclusivo, né, com a distribuição de benefícios e renda, né? Não necessariamente é só a renda que conta, acesso a benefícios, a políticas, a serviços, né? São muitas vezes tão ou mais importantes do que a renda, né? Redução de desigualdades sociais, né, evitando a concentração de renda e de terras na Amazônia, bom, no mundo inteiro seria bom, né?
e mensuração de benefícios ecossistêmicos e saberes tradicionais que possam ser remunerados, né? Como remunerar aquilo que nós não conseguimos mensurar, né? Então, para a gente incluir na fórmula, né, nesse modelo, a gente precisaria também ser mais eficiente, eficaz em fazer essa mensuração de benefícios ecossistêmicos e saberes tradicionais. E, por fim, o quinto pilar, a otimização dos recursos naturais, né? Maior eficiência do uso dos recursos naturais nas cadeias produtivas, né? Um aproveitamento máximo, isso está ligado ao primeiro, né? Aproveitamento máximo que seja recorrente e circular dos insumos e a redução de desperdícios, né? A gente pode chamar essas coisas como parte da eficiência no uso dos recursos naturais. Uma consideração dos valores econômicos dos recursos naturais, aí modulando o acesso e evitando a escassez. E, ao mesmo tempo, a integração entre saberes tradicionais e acadêmicos para buscar soluções inovadoras, sempre voltando ao pilar anterior da valorização e recompensa, remuneração dos saberes tradicionais, bem como das inovações e saberes acadêmicos. Bom, esses são os 5 pilares, né? Aí, existem diversos desafios, né? Eu não daria nem para listarmos todos, e isso mesmo sem levar em consideração, né, os desafios que o próprio setor privado tem, né, e que eu nem tenho conhecimento deles. Eu gostaria de focar em 2 que acredito que estão nessa transição que estamos propondo, que estamos discutindo, e tendo o setor privado e as sociedades todas, né, engajadas, dois desafios que eu vejo para que nós possamos garantir, né, como podemos saber, né, que essa economia, essa bioeconomia que nós queremos, ela é para a Amazônia, né, é para a sociedade amazônica, né. Um deles é a questão do escalonamento, né? A gente sempre ouve, está acostumado, sei lá, quantas décadas já trabalho na Amazônia, mas estamos habituados a ouvir que a questão de escala é sempre uma barreira, né, para a inserção econômica mais forte e continuada de comunidades tradicionais, de extrativistas, indígenas, enfim, que é preciso dar uma escala de produção suficiente para viabilizar o restante, né, da cadeia de valor, né, chegando até o consumidor, né, questões de logística, enfim, e diversas outras. Mas temos 2 outras aqui que eu gostaria de estar trazendo, considerando esses pilares que colocamos, né? A questão da sustentabilidade socioambiental versus vis-à-vis, né, a viabilidade e potencial econômico, né? Será que escala é sempre necessária, é factível, é compatível com a sustentabilidade socioambiental em todos os territórios, em todas as cadeias de valor, especialmente aquelas diretamente ligadas a áreas que estão protegidas e que servem de proteção da floresta como um todo, né, da integridade dos serviços ambientais, né, e da proteção contra mudanças climáticas. Então, podemos pensar em escala, em termos de volume de produção, de uma forma diferente? Como lidar com isso? Porque, certamente, aumentar a escala de produção nem sempre vai ser compatível com aquele equilíbrio entre a economia e os outros elementos da sustentabilidade, né? O outro elemento dentro do escalonamento é a questão da comunidade ou a localidade, né? E das cadeias produtivas.
uma localidade, uma comunidade, né? Os grupos sociais que vivem num território, numa localidade, não vivem só de uma cadeia produtiva, né? Então, como olharmos para o território enquanto estamos atuando dentro de uma cadeia produtiva, dentro de uma cadeia de valor, né? Como podemos estar atentos que o bem-estar de uma região não vai depender apenas, né, ou de uma comunidade, se tivermos 5 ou 6 produtores apenas que estão se beneficiando de uma cadeia produtiva, que pode estar seguindo todos os outros elementos corretamente ali, atendendo a todos os outros elementos. Eu digo como um desafio, né, não tenho a resposta para isso e acho que essa resposta se dá de forma diferenciada, olhando para as paisagens, né, e as escalas diferentes, as paisagens diferentes, paisagens socioeconômicas e ambientais, né. No segundo ponto de desafios, a questão do monitoramento, né. Então, a rastreabilidade já foi falada, é uma questão importante, né? E já estamos acostumados um pouco a tratar, já ir começando a implementar, já temos em cadeias como a da soja, estamos começando a implementar e poder viabilizar na pecuária, né? Porém, eu gostaria de trazer, eu estou indo para o segundo ponto antes do primeiro, né? Trazer a necessidade de também atendermos para os outros pilares da bioeconomia, né? A rastreabilidade, que também leva em consideração, né, o atendimento a outros pilares da economia. Esse é um primeiro que já está em andamento. Tem um outro aspecto que este eu considero um desafio ainda maior, porque é a questão da rastreabilidade de questões socioeconômicas e ambientais, além do desmatamento, né, que sejam contínuos, né? Não temos, especialmente socioeconômicos, sistemas de dados socioeconômicos que sejam contínuos, que sejam legitimados pelos atores, que sejam parametrizáveis, né, ou comparáveis ali, que sejam transparentes, que permitam que todos nós, né, possamos estar olhando para os mesmos parâmetros ali e entender o que está acontecendo, né, o que está por trás de uma determinada cadeia, né? E, por fim, a corresponsabilização de todos os atores, todos nós, né, nas cadeias produtivas e nos territórios, pelo atendimento desses pilares, né? Então, que todos nós sejamos, de alguma forma, corresponsabilizados por monitorar, que sejamos e não só para um pedaço, um povo, um território, uma comunidade, né? Mas ajudando a Amazônia inteira a fazer esta transição, né? Em busca dessa sustentabilidade aí para todos nós. Obrigada. Well, thank you very much, Silvia, for this speech. And indeed, yes, we agreed that the Brazilian speakers, they would all speak in Portuguese. It was very interesting to hear from you, Silvia, the criteria for sustainable bioeconomy, the bioeconomy we want. You have defined 5 pillars or 5 criteria for that. You were also speaking about scaling up, and I think this is a very important topic, especially when we talk to the chambers of commerce, to businesses, and then to financial institutions. And it's certainly a challenge, something we perhaps can discuss in our discussion round. And then you were talking about monitoring of the sustainability of the bioeconomy. So certainly quite a few topics that we could come back to in the discussion. Thank you. Thank you, Silvia. The next speaker is Karina Pimenta. Karina is an executive director of Connexus and of an impact enterprise called CX Investimentos Socioambientais.
Continuo em português, assim para introduzir bem a fala em português. A Karina foi formada em negócios pela Escola de Administração de Empresas de São Paulo e é com mestrado em desenvolvimento social pela Universidade de Sussex. Trabalhou em organizações como Roland Berger, Ashoka e Fundo Vale. Atua com temas relacionados a finanças de impacto, mudanças climáticas e conservação de florestas e negócios comunitários. Então, a Karina vai falar de como ativar um ecossistema de negócios rurais e florestais sustentáveis. Karina, por favor. Obrigada, Stefan. Obrigada a todos que estão aqui nos ouvindo. Silvia, Jefferson, os que estão na plateia, que nós não conseguimos ver. Fico triste de não poder estar, infelizmente, em Belém para essa fala, mas feliz de que a gente tenha esse fórum privilegiado para discutir um tema tão importante. Queria começar falando sobre a experiência de quem está ajudando a fomentar esse sistema de apoio a empreendimentos rurais e florestais, sobretudo aqueles empreendimentos comunitários que estão na ponta das cadeias de valor e de produção que conservam floresta, né, e que envolvem, né, grande parte da população que tem na Amazônia, que deveria ser o público maior beneficiado dessa economia, dessa transição econômica que estamos fazendo, porque é neles que queremos, né, uma das regiões com menor índice de desenvolvimento, é neles que essa transição econômica deveria privilegiar, né? Então, eu vou pedir licença para pôr uma apresentação aqui, para ilustrar um pouco minha fala. Eu vou falar em português, mas a apresentação está em inglês, espero que facilite para quem está acompanhando, né? Primeiro, pegando, né, o gancho da fala que a Silvia fez, a Amazônia é um guarda-chuva de coisas diferentes, né? Existem várias Amazônias, e aqui eu trouxe um estudo recém-publicado pela Concertação pela Amazônia, que é um grupo de mais de 200 especialistas, organizações que estão pensando, né, uma estratégia de desenvolvimento, uma agenda de desenvolvimento para a Amazônia. E uma das concepções que eu acho que vale a pena a gente olhar quando fala de bioeconomia é as diferentes Amazônias que a gente tem e que diferentes economias se aterrizam em cada um desses cenários, né? E aqui a gente está trazendo, eu optei por trazer um cenário de distribuição da terra, né, do uso da terra, mas poderíamos estar falando sobre a distribuição das populações tradicionais, a gente poderia estar falando sobre vários outros aspectos, né? Mas essa camada ajuda a ilustrar bastante as diferenças entre as economias que a gente pode desenvolver e quais são as questões que tangem essas economias, né? Então, você tem grandes áreas da Amazônia em áreas de conservação, onde a economia que você vai poder gerar é aquela que mantém a floresta intacta, que normalmente está baseada nas populações extrativistas, tradicionais, indígenas, onde questões como a Silvia trouxe são muito importantes sobre a escala em que se opera, mas também sobre o reconhecimento dos serviços socioambientais que essas economias, que essas pessoas trazem e, portanto, poderiam estar sendo valorizadas dentro dos produtos que elas extraem dessas regiões. A gente tem as áreas, né, de transição que estão aqui marcadas em vermelho, mais ou menos, que são as áreas onde, sob pressão, né, onde a contenção do desmatamento legal e ilegal, e, sobretudo, as atividades que fazem a regeneração da floresta e da biodiversidade são fundamentais de serem impulsionadas. Aqui entra aquele conjunto de economias regenerativas, agrofloresta, agroecologia e várias vertentes de uma produção ecológica na Amazônia, né? E aproveitando áreas que estão degradadas, áreas que estão sob pressão e que podem se converter em áreas muito mais produtivas, né? Existem muitos dados mostrando a quantidade as oportunidades que nós temos de gerar uma economia muito mais rentável nessas áreas. Se você compara a produção de gado na Amazônia com qualquer outro tipo de sistema, você multiplica por 5, 6, 10 vezes a produtividade por hectare.
Então, a pergunta é como que você induz esse processo, porque não é um processo que vai ocorrer naturalmente pelas pessoas, né? A gente está tendo que criar um ambiente de desenvolvimento para que essas economias floresçam e para, sobretudo, que as populações queiram participar dessa economia com esses modelos em transição. Temos as economias de cidade, né, baseadas sobretudo nas questões de sustentabilidade, temos as áreas convertidas, onde questões que foram colocadas aqui pela Flórica são muito importantes, sobretudo de assegurar que os impactos que essas áreas estão tendo sobre clima, né, e sobre solo estão sendo controlados, estão sendo monitorados pelos sistemas de rastreabilidade e de monitoramento, né, que são sobretudo as áreas onde a gente tem pecuária e grãos, né, em desenvolvimento, entre outras economias, né. Eu vou me focar um pouco nessas áreas onde tem mais né, questões sobre qual é o tamanho que essas economias podem ter em termos de desenvolvimento na Amazônia. Né? E para isso trago alguns dados aqui, são só ilustrativos, né, de um levantamento que a gente fez, que eu chamo de uma checagem de realidade, sobre qual é o estágio de desenvolvimento nas pontas das cadeias florestais e rurais que a gente tem na Amazônia, para que a gente comece de uma linha de base sobre a qual trabalhar com o pé no chão, né? Para o desenvolvimento dessas atividades econômicas, compreendendo as vocações locais, compreendendo as vocações econômicas, compreendendo os desejos das populações e também as oportunidades que os cercam, tanto do ponto de vista da economia, né, quanto também do desenvolvimento local das áreas onde eles estão, né. Então, é interessante ver aqui um mapa que olha para 400 organizações comunitárias que produzem açaí, castanha do Brasil, produzem na agricultura familiar diversos produtos, né, uma cesta bem diversa. Estão alguns deles inseridos nas áreas de agricultura familiar, outros são extrativistas, né? Mas grande parte desse conjunto de produtores, né, que representa uma população, uma parte significativa do que compõe essa bioeconomia que distribui renda e estrutura cadeia de valor, ela está localizada ou em pequenas propriedades rurais ou está localizada dentro das unidades de conservação, sobretudo reservas extrativistas, né? Aquelas onde você tem áreas de proteção, onde você pode ter o uso sustentável e a produção. Né? Grande parte, né, aqui no canto dá para ver, grande maioria dessas organizações produzem, são entrepostos comerciais, no sentido de que ainda estão muito focadas em serem insumos de produtos, ainda produtos in naturas, com pouco beneficiamento e pouco em processamento. E cabe aí a intermediários da cadeia realizar essas outras atividades, o que gera menos valor para as comunidades, né? E também gera dificuldades, né, na organização das cadeias de valor como um todo. Né? Um dos grandes desafios que quando você olha para essa realidade de uma economia baseada na biodiversidade na Amazônia, é de que aquela realidade que eu mostrei, a maioria daqueles empreendimentos tem um faturamento de cerca de R$600 mil por ano, seja $50 mil, não, $120 mil por ano, né? Eles são ainda organizações que estão num estágio ainda imaturo de desenvolvimento, early stage, né? E você precisa desenvolver um ecossistema que não existe na Amazônia para apoiar o desenvolvimento desses negócios com ferramentas que estão mais adequadas à realidade dessas organizações. E aqui a gente tem se debruçado como organização a fomentar, com várias outras instituições, que tipo de ações você consegue desenvolver para que essas organizações cumpram uma transição para um modelo que dê mínima sustentabilidade econômica para as populações e que também possa se inserir em padrões e requerimentos mínimos de mercado para que, que a sua produção, a sua vocação seja compartilhada. Né? Do ponto de vista das atividades, a gente tem se focado muito em ações de desenvolvimento dos empreendimentos, acesso ao mercado,
temos utilizado as finanças híbridas e as blended finance, vários tipos de estratégia, como um alavancador importante dessas cadeias, não como finalidade, mas como um instrumento que tem impulsionado uma discussão sobre educação financeira, sobre viabilidade, sobre preço, que são muito importantes para que esses empreendimentos compreendam o seu papel dentro dessa economia, e também temos, né, com várias parcerias, olhados para as questões de uso de tecnologia que possam apoiar o desenvolvimento dessas cadeias, né? Hoje o que nós temos é um gap muito grande de formatos de financiamento e mesmo de capital não reembolsável direcionado à escala, e aqui com todas as considerações que a Silvia colocou sobre o que é escala, mas um modelo de viabilidade para essas economias, porque você precisa realmente conhecer essa realidade, ter um pouco mais de flexibilidade, compreendendo que você está numa jornada de desenvolvimento dessas organizações. Eu sei que as nossas agendas 2030, a pressão que nós temos sobre reduzir rapidamente o desmatamento, sobre gerar uma economia que favoreça né, as atividades que são positivas sobre o uso da terra, elas nos pressionam a gerar resultados, mas o tempo das comunidades, o tempo das populações e o tempo de desenvolvimento desses empreendimentos nem sempre compreendem os tempos que nós precisamos. E esse é um ponto que tem sido um grande debate para o fomento da bioeconomia na Amazônia, né? Entendendo que na ponta das cadeias tem populações que precisam estar participando, inclusive, dessa discussão sobre a bioeconomia, né? No ponto de vista de financiamento, onde a Conexus tem se dedicado bastante a construir estratégias que possam apoiar o desenvolvimento desses empreendimentos, a gente enxerga várias oportunidades, né, que uma das principais que a gente acredita é de trazer a política pública que já existe, né, para apoio à agricultura familiar no país. Vocês devem saber que o Brasil tem uma das maiores políticas, né, de apoio via crédito rural ao desenvolvimento da agricultura familiar, e hoje esses recursos são completamente direcionados às atividades convencionais da agricultura, sobretudo soja e grão, pecuária e grãos. Então, e as economias que são essas do lado da sustentabilidade, da produção das cadeias sustentáveis, estão completamente fora desse sistema, né? Então, um dos trabalhos mais interessantes que a gente tem se debruçado é como redirecionar esse recurso, hoje disponível, com taxas de juros aqui, né, muito significativas, para que você possa ampliar. Eu gostei muito do termo ali da competitividade, competitive sustainability, porque ampliar a competitividade desses empreendimentos. Hoje, pecuária e grãos tomam financiamento a taxas 3, 4, 5 vezes menor do que os empreendimentos da sociobiodiversidade. Como você vai gerar sustentabilidade se os incentivos não estão no lugar correto, né? Então, esse é um dos trabalhos. Nós trabalhamos por conta disso como agentes de microcrédito do Banco da Amazônia, que é o banco implementador dessa política na Amazônia, com o objetivo de ajudar a construir uma entrada dentro dos mercados da sociobiodiversidade, que são desconhecidos dos agentes financeiros, não só do Banco da Amazônia, mas de outros agentes, e, portanto, não são fáceis de serem enxergados como um mercado em desenvolvimento. Então, uma das estratégias, né, tem sido trazer a política pública, que tem esses recursos, e a gente não pode menosprezar, mas também atrair e direcionar os investidores de impacto, sobretudo, que têm olhado para a Amazônia com muito interesse, né, mas que toda vez que buscam enxergar os negócios e empreendimentos, ainda não conseguem enxergar empreendimentos maduros para os parâmetros, né, de quem está olhando sobre outras realidades, mas que, no fundo, se você conseguir apoiar estratégias de financiamento híbrido, né, e de mistura desses capitais, olhando para o crédito da política pública, olhando para investidores ESG, né, mas também olhando para o papel da filantropia, que vem crescendo na Amazônia como uma filantropia de resultado, esse mix vai ser fundamental para que a gente possa mover as cadeias. E acho que aqui, não só nós, como várias outras instituições, têm se debruçado a criar veículos diferentes, empréstimos coletivos, veículos de fomento e tudo, que possam induzir
né, e possam ajudar a superar os desafios de desenvolvimento que essas organizações têm. Né? Então, aqui acho que tem um grande lugar onde a gente precisa ainda diversificar instrumentos de financiamento. Hoje eles foram construídos não na realidade amazônica, e essa costura é fundamental para que eles estejam a serviço desse desenvolvimento. Né? Nós também nos debruçamos muito em testar diretamente, fazer financiamento. A gente tem um fundo de financiamento, e isso tem mostrado quanto que você consegue, qual é a característica dessas organizações, em que estágio de desenvolvimento elas estão, e que tipo de microfinanças você precisa desenvolver para que, de fato, esses empreendimentos consigam aprender, sobretudo, a lidar com o recurso. A concepção de que investimento, financiamento existe, né, é uma concepção que nem sempre está na realidade, no imaginário dessas populações. Então, muito do que a gente tem construído é como fazer isso, né? Temos um mecanismo de financiamento, o qual tem demonstrado que, as organizações, é a primeira vez, normalmente, que elas tomam financiamento, elas estão completamente fora do sistema tradicional de financiamento, seja no mercado formal, seja das estratégias mesmo de crédito rural público. Eles têm tickets muito pequenos, mas eles valorizam muito nosso trabalho com eles. Tem demonstrado que a inadimplência, por exemplo, é uma inadimplência muito menor do que você esperaria, mesmo numa realidade que nós vivemos de pandemia e tudo mais, o que demonstra que, se você constrói os incentivos corretos, os mecanismos adequados, a gente pode, de fato, ter uma superação das dificuldades que essas organizações têm e uma melhora no seu quadro de viabilidade econômica. É óbvio que o desafio aqui não é só fazer financiamento, mas é gerar valor do ponto de vista de que eles consigam aumentar o recurso que fica para eles. E aí que entram as estratégias que vão para além de um veículo de financiamento, que tem a ver com o olhar nosso sobre mercado. E como construir estratégias, né, de relacionamento com compradores, com mercados, que possam assegurar, né, o fluxo de produtos, né, todas as questões que nós temos de requerimentos de mercado que vão existir e que na Amazônia está muito aquém do que é necessário, mas que possam permitir que a gente, de fato, desenvolva essas organizações, e você tem estratégias de fomento, seja de cadeias de valor, seja de estratégias de redes de produtos. A Silvia falou muito bem que você tem numa paisagem uma cesta de produtos de produtos diferenciados, e que às vezes você se apega a uma parte daqueles produtos e não enxerga o todo, né? Então você vai ter várias estratégias de inserção de mercado, supply chain será uma delas, né? Mas que você precisa começar a desenvolver na Amazônia um sentido de quais são as economias, né? Começando pela economia básica, que é a economia do município, né? Dessas organizações que eu mostrei, 70% delas vendem, sobretudo, no município do lado. Né? Construir cadeias alongadas é um grande desafio para esses empreendimentos, e aqui você precisa de investimento, você precisa de capacidade técnica, você precisa de mentoria, né? E são todas coisas que, quando você consulta as empresas, são todas coisas que as empresas não vão poder oferecer para estruturar suas cadeias de valor. Né? Fizemos esse estudo que está aqui mostrado, e tem um link para ele. Foi um estudo que foi exatamente uma discussão com as empresas sobre que produtos elas gostariam de comprar da sócio-biodiversidade, quais que eram as características, quais eram os formatos, os requerimentos, né? E você vê uma série de oportunidades, né? Mas para viabilizar essas oportunidades, né, cabe ao desenvolvimento de um ecossistema de apoio a esses empreendimentos para que de fato possa acontecer, porque não teremos muitas empresas dispostas a estruturar ou suprir esses custos diretamente, né? E se a gente quer uma economia florescendo, provavelmente isso deixará de ser um diferencial competitivo para ser a regra. Então, há menos incentivos ainda para você fazer isso sozinho, né? E você, então, precisa começar a trabalhar no nível das plataformas, no nível da diversificação.
dos compradores dessas organizações, no nível das estratégias de mercado, e também algo que nós temos nos debruçado muito, que é apoiar a estruturação a gente chama dos service providers, das pequenas e médias empresas, sobretudo na Amazônia, tem um conjunto de empresas surgindo e se desenvolvendo, ainda pouco visíveis, com muita dificuldade, seja por financiamento, seja por estruturação mesmo e tudo, mas que tem um potencial que deve ser impulsionado. Isso não será amanhã que vai acontecer, não serão unicórnios no sentido de que a gente escuta, mas provavelmente são organizações muito importantes para a estruturação dessas cadeias. E para elas também, esse papel dos intermediários de fomento do ecossistema, né, aceleradoras, incubadoras, estratégias de apoio, financiamento, é fundamental, né? Então, para que essas cadeias então se desenvolvam, grande parte do que nós temos visto é que quando aqui nesse gráfico que está acima, essa linha verdinha ela mostra quais são os requerimentos de mercado para circuitos curtos, né? Então, obrigatoriedade de rastreabilidade, qualidade, as normas, certificados e tudo mais, vocês podem ver que é bem menor os requerimentos quando a gente começa a acessar circuitos mais longos. E a gente está agora acrescentando aqui uma linha de exportação também para os mercados exportadores, e essa linha é ainda mais exigente do ponto de vista das organizações. E é difícil a gente imaginar que, com todas as dificuldades que a gente sabe de escala, de produção e tudo mais, que essas organizações que estão na ponta das cadeias vão conseguir suprir todas essas demandas sozinhos, né? Isso dificilmente irá acontecer. Então, a construção desse ecossistema, desse conjunto de atores, que podem ser pequenas e médias empresas, que são incubadoras, aceleradoras, vários atores ao mesmo tempo, mas é fundamental e um lugar estratégico de ser desenvolvido nos próximos anos, né? A gente, né, tem apostado nisso com várias organizações, inclusive olhando para como construir esse tipo de hub de serviços e de soluções de apoio, conduzindo um processo não só de desenvolvimento nos mercados nacionais, mas também olhando para os mercados de exportação. E aqui, que é um Fórum União Europeia, é um dos fóruns onde nós temos nos debruçado a estudar o potencial de algumas dessas cadeias de construírem acessos estáveis aos mercados europeus, né? Esse ano nós estamos olhando para a castanha, tanto a castanha do Brasil como a castanha do Baru, que é uma castanha específica do Cerrado brasileiro, né, fora do ambiente da Amazônia, e olhando também para outras cadeias que são importantes do ponto de vista da socioeconomia, né, e da conservação, e que podem construir essa trajetória. E acho que aqui a mensagem principal, do ponto de vista da comercialização, tem sido de que a gente precisa fortalecer esse sistema de apoio às organizações. Seja estruturas como a gente tem, o Jefferson vai falar daqui a pouco, como Origens, ou como que criam mecanismos de aproximação entre quem compra e quem produz, sejam provedores de serviços, sejam, né, empresas processadoras que fazem isso e conseguem pôr na qualidade o produto que é necessário no mercado, seja dentro dos próprios negócios comunitários que buscam ter essas atividades, conseguirem se desenvolver dessa forma, né? Tem vários caminhos, não existe uma única solução, mas o mais importante é que a gente consiga enxergar essa diversidade e que a gente aposte nessas organizações em termos de fazer financiamento, investimento e apoio para que isso possa acontecer. Eu acho que essas eram as mensagens que eu queria deixar de início. Eu queria agradecer, Stefan, passar para você. Espero que... Well, thanks a lot, Karina. So, thank you for this very good overview of the bio-based economy in the Amazon, with the detailed data on communities that produce and reflections on requirements from markets and also from financiers. I have a question here for you from the chat. Perhaps I ask straight away since it's directed to you. It says, na opinião da senhora Karina Pimenta, qual seria o motivo das taxas maiores por parte dos financiadores? Would you like to reply to that, please? As taxas maiores? Bom, a política pública ela fixa todo ano as taxas de subsidiadas. Então, de fato, o Tesouro Nacional está subsidiando
O crédito rural, nós temos taxas de 0,5% a 4%, né? E você nunca vai encontrar no mercado, né, isso está acima da taxa básica da economia, você nunca vai encontrar no mercado estruturas como essa. E, de fato, o que a gente precisa direcionar são os subsídios para as economias que nós queremos construir. Se a gente quer uma transição econômica verde, é para aí que deveriam estar mirando. Então, é uma taxa subsidiada, ela tem se reduzido ao longo do tempo, o tamanho do subsídio tem se aproximado mais das taxas de mercado, mas você não vai encontrar nada melhor. E como os bancos não conhecem as cadeias de valor da floresta, normalmente são organizações que estão fora do sistema financeiro, não tem nenhum relacionamento com o agente financeiro, é óbvio que do ponto de vista do agente financeiro ele vai enxergar com maior risco e as suas taxas serão maiores, né? E aí estabelecer um relacionamento com ele é uma das formas de você ir reduzindo. Mas aí eu acho que o investimento de impacto é fundamental para fazer uma estratégia de de-risking ao longo do tempo. Espero que tenha respondido rápido, Stefan. Desculpe. Muito obrigado, Karina. Our next speaker is Jefferson Stratman. Jefferson é doutor em engenharia de produção, é especialista em redes colaborativas e cadeias de valor de produtos de sociobiodiversidade. Trabalha no Instituto Socioambiental com Economia da Sociobiodiversidade, junto às equipes e comunidades nos territórios do Rio Negro, Xingu e Vale do Ribeira. Jefferson is also the project manager of one of the EU cooperation projects here in Brazil. It's a project exactly on that topic, socio-biodiversity in cooperation with local communities. So please, Jefferson, the floor is yours. Obrigado, Stefan. Obrigado, Karina, Silvia, pelas falas anteriores. Já introduz bastante coisa, né, do que a gente pretende falar. Bom, sou Jefferson, trabalho no ISA. Tenho muito do que a gente vai falar agora tem a ver, né, com os resultados desse projeto financiado e suportado pela União Europeia, numa relação direta dos aprendizados. Vou pedir licença para compartilhar minha tela. Bom, minha fala é sobre a economia da sociobiodiversidade. Essa foto que vocês estão enxergando é uma foto muito representativa, né, do nosso trabalho. São comunidades, né, indígenas, comunidades tradicionais, quilombolas, que trabalham essa economia mais profunda, essa economia já circular, essa economia já regenerativa, essa economia do cuidado, né, da sociodiversidade, da biodiversidade, que gera, que potencializa uma série de impactos, de valores socioambientais, que são mais amplos do que a bioeconomia consegue gerar. E isso coloca, obviamente, essa economia que a gente está chamando de economia da sociobiodiversidade, a Silvia trouxe e a Karina trouxe como sociobioeconomia, como uma provedora de serviços e de impacto, mais do que uma provedora de insumos, ou de forma associada, de uma forma muito clara. A gente vai falar um pouquinho sobre isso ao longo da apresentação. Para entender o que é essa economia, é importante entender quais são as cadeias tradicionais da Amazônia, né? Essas cadeias tradicionais, né, colocam as famílias indígenas, extrativistas, quilombolas, em contato com o mercado através de operadores locais, atravessadores, né, intermediários, que fazem a sua comercialização com o mercado, no comércio local. Esses se relacionam com as indústrias e esse, por sua vez, com o mercado. São cadeias, né, que têm um foco no resultado financeiro e competitividade e não no impacto. Promovem relações locais, individuais, muito uma relação entre o operador local e as famílias. Tem uma grande dispersão, uma baixa articulação territorial, uma baixa transparência, conhecimento da cadeia como um todo, por ambas as pontas dessas cadeias, uma alta informalidade, que traz um alto risco para o mercado e para as empresas ao se relacionarem com essas cadeias, porque
de fato, não se sabe a origem, não se sabe as relações, se causa desmatamento, qual é o tipo de trabalho que está envolvido. São cadeias que normalmente trabalham preços injustos para a comunidade, para ela se tornar competitiva no mercado com outras formas de produção. Ela pratica preços injustos que geram uma pouca atenção para a qualidade. As relações de conhecimento e capital estão, em sua maioria, nas empresas ou em outros atores, como a Karina nos trouxe também, onde o capital está mais, a possibilidade de crédito está mais colocada. Uma baixa capacidade de assistência técnica, um baixo acesso a políticas públicas, ou com nenhuma agregação de valor socioambiental associado a essas cadeias e a esses produtos. O que a gente tem na Amazônia, essas cadeias da sociobiodiversidade, são cadeias fragmentadas, onde as famílias não conhecem o destino dos seus produtos, ele tem uma relação muito próxima com atravessadores só, e o mercado, por sua vez, também não tem uma relação muito mais ampla do que a relação que ele tem com a indústria fornecedora mais próxima. Então, você tem, de fato, cadeias que não se conectam, que geram um risco para as empresas que querem investir, né, nesse setor, e a gente tem trabalhado, então, formas de mudar um pouco esse cenário e agregar mais valor a essas cadeias, agregar mais valor ao impacto que vem sendo trabalhado por esses produtos. Então, a gente tem trabalhado uma perspectiva de olhar a cadeia como um todo, de entender o valor dessa cadeia fluindo como um todo e na estruturação de redes e clusters. O primeiro elo, promotor dessa mudança, um elo que ajuda e é importantíssimo para promover essa mudança, é, de fato, o mercado. A gente tem buscado, ao longo dos últimos 5 anos, né, a gente teve um crescimento grande de parceiros comerciais, mesmo durante a pandemia. Na verdade, a pandemia até aumentou o número de parceiros comerciais com as comunidades, que estão buscando desenvolver novas formas de se relacionar com seus produtos. Então, Osklen, Metro, Feminiche, Veja, Mãe Terra, Wikibold, são exemplos de empresas que trabalham com diferentes insumos, né, nessas cadeias, estão buscando melhorar os seus processos. Programas, políticas públicas, né, como o PENAI, o PAA, o PGPM-BIL, as compras públicas, as políticas públicas de promoção, elas são fundamentais para trabalhar um pouco o que a Silvia traz, desse uso da diversidade dos produtos dessa floresta. Então, são programas que caíram no último governo, tem caído a sua... é difícil o seu acesso e o recurso para esses programas tem diminuído bastante, mas são programas fundamentais para a sustentabilidade desses modos de vida, dessa economia da sociobiodiversidade. Essa promoção através do mercado, né, facilita com que as comunidades se rearranjem, saiam, né, das cadeias tradicionais amazônicas, se reorganizando em clusters ou arranjos, ou como a gente prefere chamar, em redes colaborativas territoriais, onde se promove uma articulação no território, onde não é uma relação entre a família e uma empresa, né? Isso não geraria escala, é impossível uma família atender a demanda de uma empresa, mas um território inteiro de 9 milhões de hectares, por exemplo, o tamanho de Portugal, consegue atender parcialmente essa demanda de mercado. E para gerar escala nesse mesmo sentido, né, a gente viu a necessidade de articular também mais do que um arranjo territorial, mais do que uma rede territorial, ao mesmo tempo que nessa experiência de 5 anos, a gente também viu a necessidade de articular os atores de mercado. Porque os atores de mercado sozinhos também encontram uma série de dificuldades para se desvencilhar dessa cadeia tradicional que não promove para ele a rastreabilidade, a transparência e os parâmetros que ele gostaria de ter nessas relações com as comunidades. Então, a gente criou, em 2016, a Rede Origens Brasil, em parceria com a Imaflora, em parceria com uma série de organizações que foram se aproximando dessa rede, que justamente promove nessa relação, esse contato entre empresas e comunidades de uma forma inovadora, gerando confiança, através de processos de rastreabilidade que garantem a origem, as relações justas, um impacto positivo nos territórios e junto com as comunidades, trazendo segurança para as empresas
se relacionarem, buscarem investir, tanto as empresas como as comunidades, investirem nessa mudança que se deseja para esse tipo de cadeias e de economia. As redes territoriais que a gente tem trabalhado no âmbito do ISA, né, são a Coperc Vale, no Vale do Ribeira, em São Paulo, a rede Semente Xingu e a TICS, no Mato Grosso, a rede de cantinas da Terra do Meio, no Pará, a FOINE, e a Wariró, no Amazonas, a Rutucara e os Waiwai, no estado de Roraima. Vou dar um exemplo, a gente vai, não dá para aprofundar todos eles, a gente vai falar um pouquinho sobre o exemplo da Terra do Meio. Então, essa é a rede de cantinas da Terra do Meio, uma rede multi-atores, que trabalham em um território aí de 9 milhões de hectares, para vocês terem uma ideia, é o tamanho de Portugal, e faz a gestão dos recursos naturais, a gestão dos contratos, da relação comercial, através de uma rede organizada, onde cada foto dessa que vocês veem no mapa é um cantineiro, uma pessoa responsável pela gestão desse empreendimento comunitário em sua comunidade. Então, essa rede de cantinas, ela trabalha 6 unidades de conservação em um território, né, são unidades federais, 7 terras indígenas, 3 assentamentos, são mais de 9 milhões de hectares no tamanho de Portugal, 14 associações comunitárias, 27 cantinas ou grupos, mais de 900 coletores e mais de 3 mil pessoas impactadas diretamente. Então, o que a gente percebe, né, então, de 2009 para agora, desde que a gente começou esse trabalho, a gente tinha uma cantina, 2 produtos sendo trabalhados, um parceiro comercial, um faturamento anual de R$8 mil nessa iniciativa de mudança, né, de mudar a estrutura vigente para uma estrutura que gere mais impacto e produza mais resultados para as comunidades e para o ecossistema. A gente passa para hoje, né, uma realidade de 27 cantinas, 15 produtos, 12 parceiros comerciais, um faturamento anual de mais de 1,5 milhões. Esse faturamento vem crescendo e vem acessando também políticas públicas. Está cortado. Diferenciada pela Conexus. Então, o que a gente percebe que mais do que insumos, né, o que tem sido trabalhado com as empresas, trabalhado com as comunidades, trabalhado com as políticas e com o mercado, é o impacto socioambiental associado a esses insumos. Então, a gente tem uma economia circular, uma economia regenerativa, que nessa rede de cantinas, com cada uma dessas pessoas, um dos impactos que é gerado e que é muito importante é a gestão desse território. Quanto custaria a gestão de 9 milhões de hectares, né, de uma forma integrada? E isso é que se consegue também gerar através de nesses negócios de impacto. As diferentes redes, né, a gente sai de um movimento em 2015 de um faturamento de R$1 milhão, um pouco mais de R$1 milhão, para um faturamento em 2020 de mais de R$5 milhões por ano. Então, a gente está numa crescente nesse investimento que a Karina traz, essa necessidade de sair de processos embrionários para processos que estão começando a fechar suas pontas. Mas tem um ponto muito importante que essa curva nos ajuda a entender, que é o entendimento dessa competição de mercado. Essa curva é a curva do Alfredo Oma, já estruturada na década de 80, que traz o ciclo dessa economia, né, do extrativismo e da economia da sua biodiversidade. Vou pegar um exemplo que é a seringueira. Né? A partir do momento que se descobriu a vulcanização e se trabalhou a borracha, a demanda por borracha no mundo foi crescente, que gerou uma demanda maior de borracha da Amazônia, até chegar num platô, né, de oferta pela capacidade das comunidades e pela capacidade da própria floresta. A demanda por borracha, obviamente, no mundo continuou crescendo, que fez com que o mercado buscasse outras alternativas de borracha, que foi o plantio dessa borracha em monoculturas de larga escala na Malásia, gerando um grande impacto ambiental naquele ecossistema. E também o desenvolvimento de sintéticos a partir de borracha. Isso gerou uma grande queda no preço
da borracha no mercado mundial, fazendo com que essa atividade econômica importantíssima para a Amazônia também fosse desmontada ao longo do século XX. Isso aconteceu com Guaraná, aconteceu com cacau, vai acontecer com açaí. Né? Então, o que a gente tem? É importante a gente entender que essa economia das comunidades tradicionais, ela se encontra essa economia da sociobiodiversidade se encontra nessa primeira etapa. O ganho de escala não se dá pela monocultura, o ganho de escala não se dá, ela se dá pela articulação de mais agentes produtivos nesse território. Então, ele tem uma limitação de escala, onde a bioeconomia, por sua vez, né, buscando essa escala, ela vai buscar monoculturas, ela vai buscar outros sistemas de produção. Então, a gente coloca, né, então, olhando para essa perspectiva, uma bioeconomia de uma monocultura de óleo de palma não pode ser comparável ao óleo de babaçu produzido pela Dona Chagas na Terra do Meio, apesar de ambos poderem ir para cosméticos, e para biocombustíveis e para outras formas. Um plantio, um seringal nativo na Malásia ou no sudeste do Brasil não pode ser comparado à borracha natural produzida pelo seu início e comercializada por Jorge da Mercury. Né? Então, o que a gente entende que a bioeconomia ela tem o seu lugar, ela tem a sua importância, mas é importante também a gente diferenciar que bioeconomia nós estamos falando e o que é essa bioeconomia, essa economia da sociobiodiversidade. É uma economia que gera muito mais impacto, que gera gestão do território, que gera agrobiodiversidade, que gera biodiversidade, que tem uma relação social, uma base social forte em sua estrutura produtiva, que tem conhecimento, um manejo da paisagem, que transforma floresta em floresta, não transforma florestas em monoculturas. Ela gera um impacto produtivo pelo seu jeito de fazer e seu jeito de ser. É possível competição justa e equilibrada entre dois modelos? Né? A gente acredita que sim, mas a gente precisa ter, e aí entra alguns dos desafios, né, uma transição de um paradigma para as empresas, para os governos, para a cooperação internacional, de uma economia baseada nos insumos para uma economia baseada nos insumos também, mas nos serviços e conhecimentos associados, muito que a Silvia nos trouxe. É uma economia circular e regenerativa que produz uma série de serviços para a humanidade. Alguns caminhos para isso, né? Então, programas, políticas, mecanismos e parcerias que reconheçam e retribuam os serviços ambientais e socioambientais, os impactos associados a essas cadeias, a essas economias, ampliação de parcerias que agreguem o impacto e o valor associado aos territórios, como os nossos parceiros comerciais vêm buscando fazer e estão cooperando entre si, articulando entre si, para desenvolver mecanismos que equilibrem esse fator e criem novos modelos de negócio. Né? Diferenciar os produtos e serviços pela sua origem e modos de produção, organização e manejo da paisagem, e fortalecer direitos básicos territoriais, de saúde, de educação, transporte, comunicação, como parte de uma estratégia dessa economia socioambiental, dessa economia da sociobiodiversidade. Então, a gente acredita que por esse caminho é possível trabalhar e desenvolver modelos de negócio que contemplem essa economia da sociobiodiversidade sem que ela caia numa competição injusta futura com monoculturas, com sistemas que, de fato, conseguem ganhar escala muito maior, que conseguem ter um preço muito mais competitivo, mas que não conseguem gerar o impacto e o valor que a sociedade e o mundo têm buscado nas últimas décadas. Obrigado. Thank you very much. Thank you very much, Jefferson, for this speech. Another speech that shows good work on socio-biodiversity in Brazil, that produces quality products for quite a number of value chains and also brings benefits to the local populations. We don't have much time. We're almost at the end of our sessions, but I would like to allow a few questions, perhaps 2 or 3 if there are any burning questions. If not, then I would just like to raise a couple of questions to our panelists. Perhaps starting with a question to Florica.
we have heard a lot about socio-biodiversity products here in Brazil, and the qualities they have beyond the quality of the product, bringing benefits to local communities, keeping the forest intact. Do you see perspectives to increase imports to the EU of this type of products, also in the context of the new legislation that the EU is preparing? And then a question to the other three panelists that were speaking about the bioeconomy we want, about local communities and business models. I think in the Amazon there are different bioeconomies. This has come through quite clearly here in the presentation. There's the bioeconomy working with local communities, with extractivism, with small and medium scale production. That is one bioeconomy. Apart from that, there's another bioeconomy of agricultural and livestock production in the Amazon, which many say can be intensified, and there's a potential to do more with the same amount of land or on less land. And then there's the potential for bioeconomy by using wastelands and lands that are not being used at the moment, that have been degraded. That is another aspect of bioeconomy. And there are others, but I just want to focus on these three bioeconomies now. And the question to the panelists is, the panelists from Brazil, so Silvia, Erika, and Jefferson, where do you see a potential? Gostaríamos de agradecer ao nosso moderador e também aos painelistas, expositores deste painel que acabou de se encerrar, né? Infelizmente tivemos um pequeno problemazinho técnico por conta da queda de energia, mas estamos contornando e mesmo assim daremos sequência neste evento. Passaremos ao próximo painel, que também